aí, gente, como que vocês estão? Eu espero que esse vídeo encontre vocês muito bem. Aqui é a Rê e hoje eu tô de volta pra comentar com vocês, finalmente, sobre um dos livros mais comentados dos últimos tempos dentro do gênero do thriller, que é o A Empregada, da Freida McFadden. Esse livro chegou aqui no Brasil pela editora Arqueiro, acho que mês passado, é bem recente, um lançamento bem recente aqui no Brasil. Só que esse livro, ele já tava causando um burburinho gigantesco na internet, lá fora. Antes de vir aqui pro Brasil, já tinha muita gente comentando sobre o livro. As pessoas que costumam ler inglês estavam fazendo a leitura do livro em inglês, mesmo porque a versão em inglês estava ou ainda tá disponível no Kindle Unlimited, eu não tenho certeza se ainda está, mas o fato é que a editora Arqueiro traduziu, trouxe aqui pro Brasil. Esse livro que, ó, aqui atrás tá dizendo o seguinte: uma história que vai surpreender até os leitores de suspense mais calejados. Todos que leram A Mulher na Janela e A Garota no Trem serão incapazes de colocar este livro de lado até chegar ao inacreditável desfecho. Será que é isso mesmo? Eu fiquei muito curiosa, tanto com os comentários que estão aqui no livro, quanto com os comentários das pessoas que já leram e que estavam falando, né, a respeito da história. Eu gosto muito do gênero, né? Já comentei com vocês em várias ocasiões aqui no canal sobre livros do gênero, então já tinha colocado como uma leitura garantida. E eu acabei lendo e terminei, literalmente, gente, coisa de nem uma hora atrás, tá? Eu literalmente terminei o livro, escrevi as coisas que eu tava pensando, né? Porque eu fui lendo, escrevendo, terminei de escrever o que eu pensei do desfecho e me arrumei pra me sentar aqui e gravar, comentar com vocês sobre essa leitura. E esse vídeo vai ter uma parte sem spoiler e uma parte com spoiler. Eu vou deixar aqui na minutagem a parte em que eu vou começar a conversar com vocês sobre spoiler, porque eu acho que, como esse aqui é um livro que muitas pessoas já leram, tem alguns pontos que seriam pertinentes se eu pudesse comentar com spoiler. Mesmo porque, né, eu acho que comentando essas partes com spoiler eu consigo também até desenvolver um pouco mais o meu raciocínio e, enfim, né. Vamos lá, então, conversar sobre A Empregada. Bom, A Empregada é um thriller doméstico, então a gente vai ter essa história sendo ambientada dentro de uma casa com uma família e a nova integrante, né, a nova moradora dessa casa, que no começo a gente vai entender aqui que é a Millie, a nova empregada. Na verdade, o livro já começa com um prólogo em que a gente tem uma cena de uma mulher sentada num sofá, de uma casa muito chique, e existem policiais nessa casa que estão investigando a morte de alguém. Aparentemente tem um corpo no andar de cima. Então a gente já começa a história sabendo que alguém morreu e a história passa então pra parte 1, que vai começar 3 meses antes. E aí a gente vai conhecer a Millie, que é a personagem principal, pode-se dizer, né, dessa história, a empregada, que é uma moça, né, uma jovem que tá precisando muito de um emprego. A gente não entende exatamente o porquê nesses primeiros capítulos aqui do livro, mas ela tá muito necessitada de um emprego, ela tá dormindo, na verdade morando no seu carro, então ela dorme, tudo que ela faz dentro do carro, ela não tem onde morar, ela foi despejada do último lugar onde ela viveu por causa, né, de falta de pagamento. Então tem toda uma questão ali envolvendo uma urgência muito grande da Millie conseguir esse emprego, que a gente vai entender mais pra frente, né, de onde vem essa urgência. O fato é que ela precisa desse emprego, ela já aplicou pra algumas vagas ali e não foi bem recebida, né, bem aceita, e agora ela tá nessa casa, nessa mansão muito chique, muito suntuosa, tendo uma entrevista de emprego com a dona dessa casa, que é a Nina. Então a Nina, ela é essa mulher super chique, dona dessa casa, né, a esposa do dono da casa ali, que é um empresário muito rico, milionário e blá blá blá. E a gente tá acompanhando então ali no começo do livro a Nina fazendo essa entrevista com a Millie pra o cargo de empregada, né, ela tá precisando de alguém que ajude ali com as tarefas de casa. Acontece que a Millie vai acabar sendo contratada pra trabalhar nessa casa e logo na primeira semana desse emprego dela, as coisas começam a degringolar, porque a vida dela vira um inferno dentro dessa casa com essa chefe que, assim, faz a vida dela um inferno, literalmente. Só pra vocês terem uma ideia, a Millie vai limpar a casa inteira de cabo a rabo e na manhã seguinte vai estar tudo uma zona. Tipo, ela não consegue entender como que alguém consegue deixar a casa ficar na podridão, sabe, na bagunça que tava, quando ela acordou no dia seguinte e viu que todo o trabalho que ela tinha feito no dia anterior não tinha servido pra nada, tava tudo uma podridão. E isso é só um dos casos surreais que acontecem nessa história envolvendo essa chefe e essa empregada. Uma outra ocasião aqui que acontece também, que deixa a Millie possessa e a gente também, por consequência, é a chefe dela ali pedir pra ela ir buscar a filha dela na escola. Ela dá o nome da escola errado e quando ela descobre qual é o nome certo da escola, ela vai até a escola pra poder buscar a garota. A menina fala: não, eu não tenho que ir embora hoje eu tenho uma outra coisa pra poder fazer. E daí a mãe da coleguinha que leva ela, né, pra essa outra tarefa, tava ali falando: não, a gente nesse dia tem, sei lá, karatê, então a menina não vai pra casa, ela vai pro karatê junto com a minha filha. E daí tem todo um rolê ali de ter que ligar pra Nina, né, ligar pra mãe da garota pra falar: então, fulana tá aqui querendo levar ciclaninha embora. E daí ela fica revoltada, mas eu não mandei você ir buscar ela, sendo que ela tinha mandado ela ir buscar a garota. Então, assim, são várias situações que a Millie vai vivendo junto com essa chefe que são, assim, revoltantes, são
sabe, realmente é um inferno que ela começa a viver ali na casa com essa mulher. Já com o marido da Nina, ela não tem tanto contato, porque o cara tá sempre trabalhando, tá sempre saindo de casa, né, sai muito cedo, volta meio tarde. Só que conforme vão passando as semanas ali naquela casa, a Millie não consegue entender como que ele consegue estar casado com essa mulher insuportável, sendo que ele é uma pessoa compreensiva, uma pessoa que ajuda ela em todas as situações que ela precisa, né? Que, enfim, assim, fala pra ela, ai, tenha paciência, ela é assim mesmo, mas vai dar tudo certo. Enfim, ela não consegue entender, sabe, como que esse casamento acontece. E paralelamente a isso, a gente tem outras personagens que são inseridos aí na história, como por exemplo a própria filha, né, da Nina, que é a Cecília, que é uma garotinha acho que de uns 9 anos, que também parece ser tão insuportável quanto a mãe, tipo, ela tem uns comportamentos muito ridículos. E tem o jardineiro, que é o Enzo, que assim, eu fiquei tentando entender qual é o tamanho desse jardim, pra esse jardineiro tá lá todo dia, entendeu? O Enzo é um imigrante italiano que tá trabalhando ali no jardim, não só dos Winchester, né, que são a família, mas também de outras famílias ali do bairro chique em que eles moram. Ela tenta ter um contato com ele a princípio, assim, né, troca uma ideia, mas aparentemente ele não entende de inglês, ele não consegue falar inglês, ele não entende muito pouco e coisa e tal. E assim, a história vai seguindo e vai tendo cada vez coisas mais absurdas envolvendo, né, essa chefe, envolvendo o relacionamento complicado que ela tá tendo que manter ali. Nossa, gente, do nada que escureceu demais, então deixa eu dar uma ajeitada aqui na luz. Mas continuando então, né, a Nina vai engolindo todos esses sapos, né, que a chefe vai jogando em cima dela, até que eventualmente vai acontecer um grande acontecimento dentro da história que vai mudar tanto a perspectiva de narrativa do livro, quanto os rumos da história. E eu acho que é aqui, né, é nesse momento que a gente tem a reviravolta da história que a galera tava falando que era um negócio, assim, surpreendente, surreal, um grande plot twist, uma grande reviravolta. E eu, sinceramente, não achei tão inovador assim. Aqui o livro fala, pra um livro que aqui atrás tá falando que vai surpreender até os leitores de suspense mais calejados, eu acho que o livro nesse ponto não entregou. Porque eu simplesmente consegui prever o que ia acontecer. Antes de acontecer, eu já sabia que ia chegar nesse ponto em algum momento, só não sabia como que o autor ia fazer isso, mas aquilo ia acontecer, assim, não tinha outra alternativa, sabe? Eu acho que nesse ponto o livro tenta inovar, sabe? Mas pra quem já leu outros livros do gênero, eu acho que vai também pescar isso, sei lá, na primeira metade do livro, antes de mudar essa narrativa, né, esse tom de narrativa e, enfim. A partir daí, então, a gente vai ter essa nova perspectiva sendo trazida pra história, muitas coisas sendo reveladas, e o livro se encaminha, então, pro final, pro grande desfecho, que vai ter também ali mais algumas explicações de algumas dúvidas que nós vamos tendo ao longo da leitura. E eu acho que até aqui, né, é o que eu posso comentar com vocês, sem dar spoiler da história. Eu vou falar aqui, então, agora sobre o que eu achei, também sem spoiler, né, de alguns pontos do livro, e depois eu vou comentar aqui com spoilers sobre o que eu achei de algumas partes que eu não posso falar sem spoiler, pra quem não leu ainda. Mas vamos lá, começando com as minhas impressões dessa história. Eu acho que esse livro ele não é aquela leitura perfeita. Pra quem já lê suspense, eu acho que vai ter também essa mesma impressão, assim. Não é um livro perfeito, é um livro que ele vai ter diferentes falhas, sabe, ao longo da leitura, que eu vou poder comentar melhor na parte com spoiler, mas eu quero começar falando sobre a escrita da autora, que é bem simples, não tem nada muito elaborado, sabe? É uma escrita bem direta ao ponto. Inclusive tem alguns pontos, assim, que são bem clichês, bem clichês. Tem uma cena do soltei o ar que não sabia que estava aprendendo, sabe? Vai ter aqui. E fazia um tempo já que eu não via isso em livros, nessa frase em livros, que é bem clichêzona, mas só esse mês eu acho que eu vi em 2 livros diferentes, esse aqui foi um deles. E então, tipo assim, tem seus pontos de clichês ao longo da história, e tem coisas que, conforme você pesca, assim, né, o tom que a história vai ter, você já prevê o que vai acontecer. Por exemplo, essa história da Millie com a chefe, né, com a Nina. Quando você entende que a Nina tá sendo controversa, que ela tá fazendo coisas que, né, são propositais pra deixar a Millie na merda, você já entende, você já consegue prever que certas coisas que ela faz agora, tipo no presente, assim, como sendo a chefe legal, lá na frente vai ter uma outra consequência, vai ter uma outra reviravolta. Gente, tá fechando tanto tempo, acho que vai cair a maior chuva, mas vamos lá, vamos continuar. Enfim, nesse ponto, então, você consegue prever facilmente várias consequências de coisas que a Nina tá fazendo no presente e que a protagonista, né, a Millie, mesmo estando convivendo com essa mulher há tanto tempo ali, né, tipo assim, com coisa de 1 ou 2 semanas, ela já poderia estar safo com relação a certas coisas e ela não estava. Então, tipo assim, ainda assim ela caía em certas coisas que a chefe fazia. Com isso, então, como eu disse antes, né, ele é um livro que pra mim não foi tão inovador quanto eu tava imaginando. Ele teve seus momentos ali que foram muito previsíveis, que eu já conseguia, sabe, enxergar onde a história ia dar. Então, no ponto inovação, ele não conseguiu me agradar totalmente.
Porém, ele é um livro que me agradou no ponto de prender a minha atenção, sabe? De minha experiência com a leitura, eu não fiquei nem tanto presa, assim, por entender de quem era o corpo que tinha sido encontrado, sabe? Eu não tava nem... Tinha momentos da leitura que eu nem lembrava desse corpo, na verdade. Mas eu fiquei muito mais presa na história pela própria interação, sabe? Da Millie com a Nina, todas essas questões ali que estavam envolvendo as duas. A presença também desse jardineiro que tava ali. E tem aqui uma coisa que me incomodou demais nesse livro, é que, assim, a personagem, ela tem um motivo pra estar, tipo assim, como eu posso dizer? Ai, eu não quero falar muito sem dar spoiler, mas ela tem um motivo pra ter interesse sexual com relação a esse jardineiro. Só que ao mesmo tempo ela também demonstra ter um certo interesse pelo chefe, né? O marido ali da Nina, que é um cara muito bonito e tal. Então ela também acha ele bonito, mas ali ela não pode chegar porque ali, né, é um terreno proibido, ele é chefe dela, né? E tem todos já os problemas que ela tem com a Nina, então ela não pode ter nada com o Andrew. Mas essa dualidade da personagem com relação à tensão sexual, pra mim, não fez muito sentido e pra mim ficou parecendo como se ela tivesse, tipo assim, sabe, caiu na rede é peixe, tô atirando pra todo lado, quem eu conseguir tá bom? Ficou meio, sabe, eu fiquei, tipo, eu acho que não precisava, mas enfim. Então eu ainda não tô certa se eu vou dar 3,5 estrelas ou se eu vou dar 4. Eu tô mais pendendo, assim, pro 3,5, porque é um livro que prende a atenção, ele é um livro que você lê muito rápido, ele é um livro que me deixou intrigada, sabe, pra saber onde que ia levar esse relacionamento das duas ali, pra onde que a história ia encaminhar. E eu acho que até essa primeira parte, assim, tava até que caminhando pra um ponto legal, mas aí vem a segunda e me derrubou um pouco, sabe? Porque eu tava esperando que a história fosse seguir por um outro caminho, né, mais inovador, e na verdade não foi tão inovador assim. Eu já imaginava que fosse acontecer alguma coisa nesse sentido, mas no geral, assim, ele é um livro que, enquanto um suspense, né, um thriller, assim, eu acho que ele cumpre o seu papel de entreter, intrigar e te fazer ficar presa na leitura. Pelo menos ele foi assim comigo, sabe? Ele cumpriu esse papel comigo e eu li o livro em pouco mais de um dia, porque ele é bem ágil, bem rapidinho assim de ler, mas tem seus pontos que não me agradaram totalmente assim. Muitos desses eu vou precisar falar com spoiler, mas a personagem principal, né, a Millie, ela pra mim se mostrou muito controversa em algumas situações. Pensa uma coisa, faz outra, sabe? Tipo assim, ela literalmente acabou de falar que ela não pode fazer uma coisa porque vai dar merda pra ela. No parágrafo seguinte ela tá indo lá fazer, eu tô tipo, minha filha, vamos se decidir aí o que você quer da sua vida. Eu também falei que tem uma mudança de narrativa, né, e que muda um pouco a perspectiva do livro aqui, a perspectiva de quem tá narrando e tal, e eu acho que em termos de escrita, a autora também não foi muito feliz nesse momento, porque são personagens diferentes narrando pontos diferentes, mas ainda assim você... Não é como se você consegue identificar quem é que tá falando, sabe? Eu acho que se ela não colocasse o nome no começo do capítulo de quem é que tá narrando aquele capítulo, você não saberia identificar, porque eu acho que não é todo autor que consegue construir uma personagem tão bem, assim, ele consegue fazer uma construção dessa personagem tão bem no imaginário do leitor, que o leitor não precisa nem saber, tipo, não precisa nem estar escrito quem é que tá falando, porque você já sabe por tudo aquilo que foi construído na sua cabeça ao longo de toda a leitura, sabe? Isso é uma coisa que a autora não conseguiu fazer aqui, porque se ela não tivesse falado ali quem é que tava, sabe, de quem era o capítulo, você poderia muito facilmente confundir, sabe, de quem era a narrativa, porque os tons narrativos são muito parecidos. E ainda com relação à construção dos personagens, eu senti que ela não foi tão, também, né, bem sucedida com relação a isso, porque tem algumas personagens nessa história que vão tomar atitudes que vão totalmente contra a certos pensamentos e certas falas que elas tinham, sabe, momentos antes. Então, eu acho que, sabe, ficaram personagens muito... Não vou dizer falhas, mas difícil de você acreditar que eram, sabe, aquilo ali mesmo, tava certinho com o que ela tinha construído no nosso imaginário antes. Então, pra mim isso aí foi um pouco falho também. Como eu falei também, ao longo da leitura nós vamos tendo algumas dúvidas, algumas questões com relação a alguns pontos da história, que a autora vai explicando alguns, né, mais pra frente, mas tem outros que eu senti que não ficaram tão bem explicados assim, que eu gostaria de ter tido um pouco mais de desenvolvimento. Talvez se ela tivesse tomado aqui umas 50 páginas a mais pra poder falar sobre certos pontos da história, desenvolver melhor, talvez tivesse ficado um pouquinho, sabe, mais... sabe, fechadinho. E assim, no geral, eu não acho que tenha sido uma leitura ruim, que tenha sido uma experiência ruim de leitura. Eu gostei do livro, eu gostei da experiência, eu fiquei presa na história. Eu só acho que ele poderia ter sido melhor trabalhado, sabe? Eu acho que não é um livro perfeito, 5 estrelas, como eu vi muitas pessoas dando pra história. Eu acho que eu vou dar... Eu tô entre 3,5 e 4, né, como eu falei com vocês, mas é um livro que eu recomendo pra quem gosta de thriller, mas não vai esperando que vai ser um uau, super livrão, porque eu acho que tem livros melhores, assim, sabe? Que vão trabalhar essa questão do thriller doméstico e tal. Mas é uma boa leitura. Então eu deixo aqui a recomendação. E agora eu vou falar nas partes com spoiler. Eu preciso falar com spoiler sobre algumas coisas envolvendo esse livro. Então, se você não quiser saber,
Muito obrigada por ter assistido até aqui. Não deixa de ir embora sem deixar o seu like aqui pra ajudar na divulgação do canal. E agora vamos falar da parte com spoiler desse livro. Eu vou até abrir aqui as minhas anotações dessa história, porque eu anotei várias coisinhas que eu fui pensando ao longo do livro e que eu achei pertinente de comentar com vocês aqui. Uma coisa que eu não pude falar na parte sem spoiler é que a protagonista foi presa, né? Ela passou 10 anos na prisão, ela esteve esse tempo todo na cadeia e quando ela sai, ela tá ali procurando qualquer emprego justamente por causa disso, né? Porque como ela tem antecedentes criminais, não é qualquer pessoa que vai contratá-la. E a gente já sabe ali também que ela foi mandada embora do seu último emprego. E nós passamos boa parte do livro sem entender por que ela foi mandada embora, exatamente, e por que ela foi presa. Eu ficava o tempo todo me perguntando por que ela foi presa, por que ela foi presa. E até, sei lá, os últimos 20% do livro, eu acho, isso não é explicado, né? Só que tem um motivo de a autora não ter explicado que convém bastante ali com a história, né? Então, tipo, vai ser explicado, mas só lá pro final da história a gente vai entender por que ela demorou tanto pra dar essa informação. O que eu achei que foi interessante, né, na construção ali, porque ela vem com a resposta que faz sentido pro que tem, pro que vai acontecer depois ali no caso, né, do livro, mais pro final, que é a questão de ela se vingar do Andrew depois que ela entende quem é o verdadeiro vilão dessa história, porque sim, lá mais ou menos nos 60% do livro a gente vai ter a mudança de narrativa, que é o que eu já imaginava que fosse acontecer. Eu já imaginava desde o começo que a Nina não fosse a vilã da história, que ela não fosse a doida de pedra que todo mundo pintava que ela era. Isso eu acho que é um ponto super clichê, sabe, do livro, e que eu já imaginava que fosse acontecer. Eu já imaginava que o Andrew ali que pagava de bonzinho, no final não fosse tão bonzinho assim, então pra mim não foi nenhuma grande surpresa. E se esse era o ponto que o povo tava falando que é a grande reviravolta, pra mim não entregou, tá? Eu tava imaginando que fosse ser uma outra coisa mais inovadora, isso aí pra mim já achei bem clichê. Mas o ponto é, a gente vai ter essa narrativa que vai passar da perspectiva da Millie pra perspectiva da Nina, e a gente vai entender como que a Nina chegou nesse casamento e tudo que ela sofreu junto com o Andrew, né, com todos os abusos, toda a violência que ele causou nela. A gente já sabe ali, né, antes de ela se casar com ele, que ela já tinha tido uma filha, né, que ela tava na verdade a bebê tinha, sei lá, meses de vida, e que ele decide se casar com ela mesmo assim, né, então ele resolve, entre aspas, adotar a bebê, né, que é a Cecília, mas ela não deixa de fato que ele adote, que ele se torne pai legalmente da garota, por causa, né, que ela já sabe como que ele é. Então ela acaba não dando possibilidade pra ele de adotar a Cecília, então isso aí pelo menos ela foi um pouco esperta, né, mas a gente vai entender que antes de se casar com o Andrew, né, antes de se tornar essa mulher que vive nessa gaiola de ouro ali dentro da casa, a gente entende que a Nina já foi acadêmica, que ela tinha pretensão de seguir doutorado, mas ela engravidou e precisou pegar qualquer trabalho pra poder, né, criar a filha, e ela acaba trabalhando como secretária na empresa ali que o Andrew, né, é dono, e enfim, ela acaba se aproximando dele por causa do trabalho, e ele enxerga nela a vulnerabilidade, né, com relação a ser mãe solo, a tá precisando, né, criar a filha, então ele vai enxergar nela um alvo, né, vulnerável pra poder fazer o que ele tava fazendo, e a partir daí que começam, né, toda a tortura que ele pratica com a Nina ali por vários anos, como que ele constrói também, né, toda essa questão da instabilidade mental da Nina, que a gente sabe desde o começo ali da primeira parte, que por trás ali das costas dela, as pessoas já chamam ela por vários nomes muito, enfim, péssimos, né, por causa da questão mental dela, mas a gente vai entendendo ali como que isso é construído pela perspectiva da própria Nina, né. E nesse ponto eu senti que a autora conseguiu construir muito bem, né, explicar muito bem essa questão, mas ao mesmo tempo, a todo momento eu ficava perguntando, cadê a família da Nina? Porque eu não me lembro, pelo menos, de em algum momento explicarem, né, cadê os pais dela, se ela era filha única, tipo assim, cadê a família dela, sabe? Ela casou, ela foi pra casa desse cara, ela tá com uma filha bebê, e cadê a família, né? Ela deixava a bebezinha junto com uma vizinha ali, né, enquanto ela tava trabalhando, então ela não tinha realmente uma rede de apoio familiar, então eu ficava me perguntando, sabe, cadê a família da Nina? Porque a família da Millie é explicado ali que abriu mão dela mesmo por causa de todas as questões, né, que envolviam a ficha criminal dela, né, e maus bocados que ela passou ao longo da vida, e que a gente vai entender que foi tudo, tipo assim, tentando vingar, né, as pessoas, geralmente mulheres ali, de homens que estavam sendo abusivos, de homens que estavam sendo péssimos. Então ela acabou tomando todas essas atitudes que inclusive acabaram por levar ela pra prisão pra ajudar outras pessoas ou pra se defender mesmo. Então a gente entende que por causa desse histórico dela, os familiares dela acabaram abrindo mão e ela é bem sozinha na vida, mas a Nina eu não entendi por que ela era sozinha e por que, né, enfim, ela acabou se tornando um alvo tão fácil pro Andrew justamente porque ela não tinha mais ninguém, né, mas isso eu acho que não ficou tão claro. Aí, enquanto a Nina tá narrando, né, tudo que acontece ali com o Andrew, eu tava o tempo todo me perguntando por que ele é do jeito que ele é. Beleza, que ele é um sádico, psicopata, que, né, gosta de fazer tortura mental, né, psicológica e física com ela, mas eu queria entender a origem disso, sabe, porque geralmente nos thrillers, nos suspensos, assim, existe
existe, ou geralmente é pra existir, uma explicação de por que as pessoas agem do jeito que elas agem. Principalmente quando a gente tá falando de uma pessoa que comete, né, crimes e delitos como o Andrew faz. Então eu fiquei o tempo todo tentando entender da onde que vinha isso, e a explicação ela vem lá no final, tipo, literalmente na penúltima página, que a gente vai entender que é porque a mãe dele, ao que tudo indica, né, era uma pessoa que dava castigos pra ele, né, aplicava castigos nele quando ele não fazia o que era esperado. Então ele acabou fazendo isso com as mulheres com quem ele se relacionava, só que a gente vê ali que existe todo um prazer que ele sente de fato em fazer isso, né? Então ele acaba encontrando motivos muito bestas pra poder colocar as mulheres ali no sótão e fazer o que ele fazia com elas, né? Então era mais uma questão realmente de um jogo que ele brincava com elas, mas o tempo todo eu ficava, né, me perguntando sobre por que ele era do jeito que ele era. Eu gostaria que isso fosse um pouco mais explicado, sabe? Que a autora pudesse trazer, sei lá, flashback do passado dele, desenvolver melhor, talvez, a relação dele com a mãe, sabe? Pra gente entender de onde vem isso, mas foi só, assim, explicado, assim, pra dizer, tá aqui, sabe? Mas eu gostaria que tivesse sido mais explicado esse ponto da história também. Uma coisa que eu não entendi, eu terminei o livro sem entender, é por que o Enzo fingia que não falava o idioma. Eu não entendi. Se ele tava fingindo pra que o próprio Andrew, sabe, achasse que ele era inofensivo porque ele não falava inglês, então, tipo assim, não vou dar mínima pra esse cara porque ele não fala inglês. Mas desde o começo lá, quando a Nina começa a narrar, ele demonstrou, né, pra ela, assim, que, não falo muito de inglês. Daí ele começa a falar do nada, depois que ela se abre ali pra ele, né, e conta o que acontece dentro de casa, ele do nada começa a falar um monte de inglês e surpreende ela. Então, assim, antes de ele saber do que acontecia dentro da casa, ele já fingia que não falava inglês. Então eu fiquei tipo, pra quê que ele fingia que não falava inglês, sabe? Com a Millie foi a mesma coisa, né? Ele não sabia quem era a Millie, ele não sabia que ela ia se envolver com o cara. Quer dizer, ele sabia, na verdade, que ela ia se envolver com o cara, porque ele já tava por dentro do plano da Nina já faz muito tempo. Mas eu fiquei me perguntando, se ele sabia, né, o que a Nina tava planejando pra Millie ali junto com o Andrew, por que ele já não, sabe, foi falando em inglês com ela? Tipo assim, olha, você tá em perigo, entendeu? Aí ele vem lá, perículo. Pra quê? Tipo, pra quê? Ele poderia ter falado inglês, sabe? Ele poderia ter chegado, mandado a real pra ele e falado, olha, você tá em perigo, toma cuidado com esse cara. Mas não, eu não entendi, sabe? É mais pra dar, tipo, sabe, um quezinho a mais dentro da história, eu acho, né? E trazer mais uma vez esse estereótipo, né? É uma personagem super estereotipada, né? Do trabalhador, ali, braçal, que não sabe falar o idioma e etc. Agora eu quero falar um pouco sobre as personagens controversas, que, assim, a Millie já tava me deixando super irritada, porque ela o tempo todo pensava, não, eu não posso me envolver com meu chefe, eu vou estar arrumando sarna pra me coçar, essa mulher pode me destruir, ela pode inventar uma história e me mandar pra cadeia, porque até então ela não sabia que a Nina era também uma vítima, né? Pra ela, a vítima era ela mesma, e a Nina era a pessoa que tava sendo a carrasca, mas, tipo assim, ela sabia tudo que tava a perder, né, na vida dela, ela sabia que ela não podia se envolver com o marido da chefe, de forma alguma, e daí, tipo assim, não, eu não posso me aproximar dele. Aí, no capítulo seguinte, no parágrafo seguinte, ela tava sentando junto com ele no sofá pra assistir um negócio. Ou então tava aceitando ir pra Broadway, aceitando dormir no mesmo hotel que ele, sabe? Assim, tipo, minha filha, decide aí o que você quer fazer da sua vida, entendeu? Você não quer arrumar problema pra sua vida, ou você tá, sabe, disposta a arriscar tudo. Porque, tudo bem, se ela estivesse disposta a arriscar tudo, eu estaria de acordo com as decisões idiotas que ela tava tomando, mas ela tava o tempo todo falando que ela não podia, que ela não ia passar o tempo todo, né, da vida dela na cadeia de novo, por causa que ela tinha acabado de sair. Enfim, sabe? Tipo, não fez sentido pra mim as atitudes que ela tomou ao longo dessa história. Eu fiquei com muita raiva. E também me irritou um pouco essa coisa de ela tá atirando pra todo lado, sabe? Tipo assim, ela tentou alguma coisa com o coitado do Enzo, e aí quando ele se esquivou, ela, beleza, então. Aí se virou pro Andrew, porque até então, né, ela, tipo, sabia que não podia se envolver com o Andrew, então vou tentar com esse aqui que com, né, o jardineiro pelo menos não vai dar ruim pra mim. Mas aí o jardineiro fala que não, aí ela começa a cogitar ter alguma coisa com o chefe, quem sabe fazer com que ele largue a esposa e blá blá blá. Eu achei isso também bem de mau gosto, sabe? Não me agradou totalmente. Outra coisa que eu achei também muito estranha é que, tipo assim, a Nina ali, a Millie, na verdade, no começo da história, ela tá necessitada de emprego. É o emprego dos sonhos dela, que ela vai ter um lugar pra dormir, ela vai ter comida pra comer e ela vai ter um salário. Então é o emprego dos sonhos pra ela, a coisa ideal, e ela quer muito esse emprego. Mas aí na entrevista de emprego, a mina simplesmente do nada para de ouvir o que a futura chefe tá falando, sabe? Tipo assim, ela começa a devagar e tipo, parei de prestar atenção no que ela tá falando aqui, tô reparando na tapeçaria. Uns negócios assim, eu fiquei, gata, você não quer esse emprego? Tipo, aí ela consegue o emprego, ela começa a trabalhar, e ela começa a reclamar, tipo, de ter que subir com as próprias malas pro sótão, né? Porque o sótão são
é o quarto onde ela vai ficar, são muitas escadas, e ela tá com as malas ali, né, dela e tal. Ela reclama mentalmente que a chefe dela não se ofereceu pra carregar as malas dela. Você acha, gata? Você acha mesmo que a mulher ali no salto vai se oferecer pra carregar a tua mala? Você que tá ali pra servir ela? Amiga, para de ser ingênua. E daí, logo depois que ela chega no quarto, que ela percebe, né, que é um espaço muito estranho, que tem uma janelinha que não abre, que tem um frigobar com mais aguinha dentro, que é um quarto que tem uma tranca pro lado de fora, né, não tem como trancar por dentro, só por fora. Ela acha tudo isso muito esquisito e ainda assim, ela resolve ficar lá de boaça, né. Beleza que vai ter ali a justificativa, né, de que ela resolve ficar ali porque ela precisa do emprego, ela precisa se sustentar, precisa do dinheiro. Então, ela aceita ficar por causa disso. E aí, mesmo depois que ela desvenda a mensagem que o Enzo falou pra ela, né, de que ela tá em perigo, e depois de tudo que ela viu também, assim, uma semana já ela tava passando por uns maus bocados na mão da chefe, ela ainda assim resolve ficar lá, sabe? Pra uma pessoa que o tempo todo tava falando que não queria ir presa de novo, que não queria ficar presa de novo, cara, eu acho que só de eu pensar que alguém poderia me trancar pelo lado de fora, sabe? Eu ia olhar pro meu carro e pensar, eu ganho mais voltando a morar no meu carro mesmo. Sabe? Eu acho que qualquer pessoa com um raciocínio lógico que junta todos esses fatores, a pessoa não vai ficar ali, a pessoa vai embora, entendeu? Mas ela resolve ficar mesmo assim e, enfim, vida que segue. E por último, a última coisa que eu quero comentar agora é sobre a Nina, que assim, no final do livro, até, sei lá, as últimas 10 páginas, ela tá tipo assim, foda-se essa Millie, tipo, fui eu que botei ela onde ela tá. O Enzo é a pessoa mais sensata, né, que vai lá falar com ela, então, você colocou ela nessa situação de merda e você tem que fazer alguma coisa pra ajudar ela a sair dali, tipo, isso não é certo, a garota tá ali por sua culpa. E ela tá tipo assim, não tô nem aí, eu quero o bem-estar da minha filha, eu vou tirar minha filha de perto desse cara, eu não vou voltar pra lá, eu vou embora. Ela chegou até o ponto em que tá porque ela quis, porque ela foi aceitando, porque ela foi também caindo. Então, tipo assim, eu não tô nem aí. Eu não quero saber do que vai acontecer com ela, eu só quero ir embora. Tipo assim, a Nina tava se mostrando uma pessoa que tava preocupada com o seu, entendeu? Ela não tava muito preocupada com o que ia acontecer com as outras pessoas. Ela queria sair dali, daquele inferno, e levar a filha dela junto. A preocupação dela, principal também, era com a filha. Então, ela não queria voltar pra lá. E daí, do nada, ela tá disposta a, quem sabe, até ir pra cadeia pra que pra que a Millie não vá, porque a Millie já tem um histórico e se ela voltar pra lá, como ela tá na condicional, né, se ela voltar pra lá, ela tá perigando, tipo, ficar a vida inteira presa. Então, tipo, meu, sabe? Eu achei que isso descaracterizou muito a personagem, sabe? Porque até então ela tava se mostrando tendo pensamentos muito concisos, e aí do nada ela resolve tomar uma outra decisão que não tem nada a ver com o que ela vinha pensando até então. Então eu achei que, né, descaracterizou um pouco a personagem nesse aspecto também. E outra coisa que eu não entendi, por que a Cecília tava infernizando a vida da Millie, sabe, junto com a Nina? Será que elas combinaram alguma coisa? Porque a garota também fazia umas birras ali que, sabe, ela fazia de propósito, por que ela fazia, não fica muito explicado. Então é outra coisa que eu também fiquei me perguntando. Essas eram as minhas considerações, que eu precisava comentar com vocês aqui na parte com spoiler, porque eu precisava falar sobre. Enfim, fechando aqui o vídeo, só pra falar que é um livro que ele tem coisas boas, mas também não tem coisas tão boas assim. Eu acho que ele é um livro que ele cumpriu o papel comigo, de me entreter, de me deixar presa na leitura, de eu ficar querendo saber o que vai acontecer. Ele me divertiu, né, me deixou com muita raiva em alguns momentos também, aqui com o que vai acontecer ao longo da história. É um livro que entrou na minha pele no sentido de eu ficar realmente revoltada em alguns momentos, mas eu acho, né, de minha opinião, assim, que não é tudo isso que a galera tá falando, mas é um livro que vale a pena se você gosta do gênero, se você tá interessado, se tá curioso. Leia, né? Aproveitem a promoção, faça a leitura e tire suas próprias conclusões, porque é aquilo também, né, gente? Leitura sempre é sobre experiência. Então, a minha experiência não vai ser a mesma que a sua. Você pode discordar de mim totalmente, você pode ter tido outras impressões diferentes das minhas, ou você pode até concordar comigo, achar que o livro teve uns momentos ali que não foram, né, os mais felizes, e ainda assim continuar amando a história, sabe? Tudo bem, isso aí cada um é com a sua opinião. Mas essas foram as minhas impressões de A Empregada. Eu fiquei muito curiosa pela continuação, porque ele é um livro que ele é fechadinho, né? A história termina aqui, mas ele dá pano de fundo pra um próximo livro, que já tem, inclusive, né? Tá no... Acho que não tem no Brasil, mas já tá disponível pra ler em inglês na Amazon, então eu fiquei até curiosa pelo próximo. Mas é isso. Essas são as minhas impressões sobre A Empregada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aqui se você já leu ou se você tá afim de ler. Se você for comentar qualquer coisa acerca do livro que vai conter spoiler, deixa o aviso de spoiler antes de comentar pra que ninguém leia por engano. Então é isso. Deixem aqui embaixo o que vocês acharam do conteúdo. Eu vou ficando por aqui, não sem antes agradecer aos apoiadores do Catarse. Muito obrigada, galera, por todo o apoio de sempre. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo grande! E até mais. Tchau, tchau.